desenrolar desse dia, eu quero compartilhar com você uma palavra abençoadora que nos trará uma luz, principalmente para aqueles que estão confusos nesse tempo, bombardeados com tantas coisas, com tantas informações que fogem da palavra da verdade. O texto que quero meditar está no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Jesus fez a abordagem a ela e logo ela disse: como sendo tu judeu, fala com o samaritano. Essa abordagem se dá por causa da diferença que havia entre eles, de não ter contato, de não ter comunicação. Em outras palavras, os judeus se achavam melhor do que os samaritanos. Mas a proposta do Evangelho é que não existe melhor. Todos são iguais perante Deus. Diante dos olhos do Senhor, todos são iguais. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Portanto, há um princípio aqui. Eu tenho que reconhecer isso. Agora, seguindo, e é onde eu quero realmente falar, a questão é que ela fala para Jesus: vocês dizem que devem adorar em Jerusalém. Nós adoramos nesse monte, ou no Monte Gerazim. Então houve um momento para se tirar uma dúvida: quem está certo ou quem está errado? E hoje muitos cristãos estão vivendo nesse dilema, com tantas igrejas, com tantas seitas, com tantas questões que falam de fé, mas que nem todas são genuinamente fé. E eu queria ressaltar algumas coisas das quais eu discordo, e que, se nós analisarmos friamente, calcularmos, vamos ver que há muitos cristãos nesse tempo vivendo em igrejas denominadas evangélicas depois da reforma, mas atuando como cristãos místicos, aderindo ao misticismo, transferindo a fé que deveria ser na palavra de Deus e no nome do Senhor Jesus para objetos. E veja que hoje as pessoas estão aí oferecendo a rosa ungida, azeite de Israel, areia de Israel, água de Israel. Alguns começaram a fazer essas viagens para Israel e, não achando pouco, querer reviver as coisas que já foram ditas por Jesus, que não vale nada, sem valor. O local não era importante nesse diálogo de Jesus com essa mulher. Ele deixou claro desde agora, desde já. Ele falou desde o presente momento que o propósito de Deus estava em andamento, que ele, sendo o Messias, veio cumprir aquilo que sobre ele foi falado. E Jesus fala para aquela mulher: de agora em diante, a partir, já chegou a hora, e a hora é agora, de agora em diante, de hoje em diante, o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, dessa forma, todo privilégio ficaria para o povo judeu, como desde o princípio foi nação eleita, assim é chamada. E o propósito de Deus seguiu até nós por causa justamente da rejeição dos judeus
com o seu Cristo ou o seu Messias, que era tão esperado, mas que passou desapercebido dos olhos de muitos. E hoje o Evangelho chegou até nós, a boa notícia da salvação, da reconciliação do homem com Deus através do sangue de Jesus. E pessoas estão levando outras a crer na água de Israel, no óleo de Israel, na flor de Israel, na pedra de Israel, na terra de Israel. Jesus falou que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Então, amados, vamos entender uma coisa. Não é o lugar. Então, pobre de nós, então, que nascemos no Brasil. Pobre de nós, pobre de quem nasceu em outros lugares, porque esse não vai poder adorar a Deus. Ou também, se não tiver o dinheiro, né? Ou então, pobre de nós que não temos dinheiro para ir até Jerusalém e pegar alguma coisa santa lá. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, e nós sabemos pela palavra de Deus que a salvação vem por intermédio de Jesus Cristo. E a nossa adoração é agora. Agora mesmo estou adorando Ele, anunciando a sua palavra. E em qualquer lugar e a qualquer momento nós podemos o adorar. Não dependemos destas coisas. Porque se nós analisarmos, vamos fazer algumas referências. A Sala dos Milagres na Aparecida do Norte. As pessoas vão lá levar foto, deixar lá seus objetos. Eu já fui católico. Eu fui várias vezes na Basílica de Aparecida, por meus pais terem essa crença. Levaram lá roupa e deixaram na Sala dos Milagres fotos. Compravam as fitas, acreditando. Por que eles compravam? Porque eles acreditavam que aquilo trazia algum benefício de alguma maneira. Hoje não é diferente nas igrejas evangélicas. As pessoas estão comprando chaveiro, estão comprando lenço, estão pegando tudo o que se oferece, porque é um desespero. E a verdade é que a culpa não é dos líderes, e sim das pessoas que o seguem cegamente, sem olhar para a luz da palavra. Se olhasse para a Bíblia, se não fosse tão preguiçosos, se parasse para analisar o que a palavra de Deus fala, não estariam fazendo estas coisas, que não é porque eu quero e não é porque eu acho são erradas, porque a Bíblia diz que são erradas, porque a palavra de Deus não dá um posicionamento para esse tipo de coisa. A conversa de Jesus com a samaritana deixou claro que muito mais do que um monte ou que um templo, o nosso coração é o lugar que Deus quer ser adorado. Se você teme a Deus, se você invocar o seu nome agora, Jesus vai estar presente em sua vida. Eu quero ressaltar que a pregação do Evangelho consiste em falar de Cristo. E uma das citações que eu quero fazer aqui, então, para ficar também para sua meditação, que está em Atos, capítulo 10, versículo 44, mas todo o texto ali fala de Pedro na casa do centurião Cornélio. Aquelas pessoas que, para eles também, para os judeus também, eles não eram dignos, eles não poderiam, pela cultura deles, não poderiam nem comer juntos. Mas Pedro foi até lá porque a missão de pregar o Evangelho, ela vence as barreiras culturais. Vence as barreiras culturais. E o que acontece? O que acontece é que a prova é evidente. Enquanto Pedro ainda está falando para aqueles homens o que aconteceu com Jesus, falando que Jesus era o Cristo, aquele que haveria de vir, o Messias, explicando para aqueles homens que ele foi crucificado,
que isso já tinha sido profetizado muito antes de acontecer e que tudo isso se deu por um plano de Deus para salvar a humanidade. Enquanto Pedro ainda dava a explicação para aqueles homens, enquanto Pedro ainda pregava sobre a morte e ressurreição de Cristo, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Isso é uma prova, querido, que a palavra de Deus basta. Basta apenas a pregação da palavra de Deus para que o milagre aconteça. Se nós formos ver outros textos, e agora não vamos citar, se você começar a ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando para você através desse vídeo. Basta a pregação da palavra. A palavra, ela é viva e ela age. E o Espírito Santo age. E o poder de Deus age através da pregação da palavra. Então, ao invés de você ficar ouvindo certas coisas, ao invés de você ficar crendo em tudo, comece a ler a Bíblia. Crie esse hábito e desconfie de tudo e acredite na Bíblia. Faça como os crentes de Bereia, que não engolia tudo que lhe davam, mas eles iam lá, abriam os pergaminhos, abriam a escritura, eles iam investigar se o que estava sendo falado era verdade. Faça isso também agora. Abra a sua Bíblia e veja se o que eu estou falando tem sentido, tem fundamento e é verdadeiro. Chega de falsas mentiras, enganos. Cristo está voltando e vai encontrar um povo despreparado por ter negligenciado a sua palavra. Deus abençoe e fique com Deus. Em nome de Jesus.